Graças a paz, irmãos. Amém. Irmãos, eu quero falar aos irmãos hoje de um evangelho que transforma. Amém? De um evangelho que transforma. Pois o evangelho transforma. E deve transformar. O evangelho deve operar e continuar operando na nossa vida. Mas para isso eu queria falar com os irmãos que por vezes nós entendemos um pouco de uma maneira distorcida a respeito do evangelho. Nós entendemos muito e ouvimos muito falar de um evangelho que regenera, que nos converte ao Senhor, que nós ouvimos a palavra do Senhor e nascemos de novo. E é verdade, o evangelho é um evangelho da graça. Mas eu quero falar hoje para os irmãos principalmente de um evangelho da glória de Cristo, de um evangelho que transforma. Segundo isso que o Jorge comentou hoje, essa necessidade que nós temos, irmão, de transformação. Então eu queria comunicar aos irmãos que o evangelho continua operando. Ele tem que continuar operando. O evangelho não é somente um evangelho da graça, mas é um evangelho da glória. E é um pouco sobre isso que eu queria falar aos irmãos, tá? Então, eu quero falar sobre isso com base no que Paulo falou, da maneira como Paulo tratou a palavra, não somente a palavra, mas o evangelho, esse termo evangelho, que significa então a boa nova. Não é assim? Uma boa notícia, irmão. O evangelho é uma boa notícia. E é uma boa notícia muito ampla. Uma boa notícia em vários, que opera de várias maneiras nas nossas vidas. Mas por vezes, eu repito, nós entendemos como uma boa notícia de conversão somente. Não que isso seja pouco, é muito e é maravilhoso o novo nascimento. Mas o evangelho é uma boa notícia de transformação também. É uma boa notícia que deve continuar operando na nossa vida. Então eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa palavra evangelho no Novo Testamento, para os irmãos terem uma ideia do quanto que Paulo falou desse assunto. Então eu peguei de uma referência de um irmão, né, nos evangelhos chamados sinóticos, né, ali Mateus, Marcos e Lucas, a palavra evangelho, seja o substantivo ali, né, evangelho, ou o verbo evangelizar, as suas derivações, aparecem 23 vezes, segundo esse irmão, nesses 3 primeiros evangelhos. No livro de Atos, 17 vezes. Nas epístolas gerais, 6 vezes a palavra evangelho, ou as derivações. Em Apocalipse, 3 vezes, e em Hebreus, 2 vezes. Nas epístolas de Paulo, nos escritos de Paulo, isso aparece 83 vezes. Paulo fala evangelho 83 vezes. E eu queria então citar para os irmãos rapidamente, para os irmãos terem uma ideia dessa amplitude. Por exemplo, em Romanos 1:1 é dito o Evangelho de Deus. Romanos 1:9, o Evangelho de seu Filho. Romanos 2:16, o meu Evangelho, Paulo fala. 2 Timóteo 2:8 também, o meu Evangelho. Romanos 15:19, o Evangelho de Cristo. Gálatas 1:6, outro Evangelho. Gálatas 2:7, o evangelho da incircuncisão. Efésios 1:13, o evangelho da vossa salvação. Efésios 3:8, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 6:15, o evangelho da paz. E Apocalipse 14:6, o evangelho eterno. O evangelho eterno. Tá bom, irmão? Então, rapidamente eu queria com os irmãos, não quero tomar muito tempo. Vamos para Gálatas 1. Tá? E eu queria chamar então a atenção dos irmãos para esses 2 termos, vamos dizer assim, que Paulo usa. O Evangelho da graça de Deus e o Evangelho da glória de Cristo. Né? Eu queria chamar a atenção dos irmãos e expor essas 2 maneiras de nós vermos a respeito do Evangelho. Gálatas 1, podemos começar do 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo.
Mas ainda que nós mesmos, Paulo e seus cooperadores, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Aí continuamos aqui, irmãos. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos, reforçar isso. Paulo pregou falou tanto desse evangelho, que eu quero aqui expor aos irmãos mais amplo do que muitas vezes nós compreendemos, porque foi lhe dada revelação acerca disso, irmão, do próprio Senhor. E nós precisamos crer nisso. Ele deixa muito claro. Então, esse é um ponto que eu queria abrir com os irmãos, né? Olha lá, vê por exemplo no 16, ó. No 15, 15 e 16. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, o quê? Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse aos gentios, imediatamente não consultei carne nem sangue. Tá? E ali continua. Agora vamos então, irmãos, para Efésios 3. Efésios 3. Efésios 3, do 1, vamos ler até o 12. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério, eu chamo a atenção para os irmãos para isso, esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Os irmãos bem lembram ali, né? Que em Efésios 1, ali 9, Paulo fala desse mistério que é encabeçar Cristo, né? Esse grandioso mistério que é tornar Cristo de novo cabeça de todas as coisas. Tá? Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros, ou seja, são herdeiros juntamente, né? São co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes do que, irmãos? Da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, o Evangelho atrelado ao quê? A promessa. Nós somos participantes da promessa. Quando fala de promessa, fala de algo mais do que somente nós nascermos de novo. Então eu quero ser bem simples para os irmãos o que eu estou querendo dizer, irmão, né? Para muito que todos possam compreender. Irmão, quando você recebe a palavra do Senhor, você ouve a mensagem da salvação, você recebe o Evangelho da graça, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, né? É um dom, é um presente de Deus. Mas após isso, há o quê? Há uma operação do Evangelho também na nossa vida, contínuo. O Evangelho continua operando para o quê? Para que possa se abrir a nós o quê? Questões concernentes o quê? A promessa. Qual promessa é essa? São várias as promessas, mas uma promessa maravilhosa para nós é o quê, irmão? A ressurreição. Promessa da ressurreição. Esperança da glória, né? Cristo em nós é esperança de glória, né? Esperança, então, ou seja, é algo que nós esperamos como se espera algo no coração, né? Então, para que nós esperamos?
para que nós venhamos a ter esperança e essa esperança seja correspondida, nós precisamos que o Evangelho opere o quê? Transformação. Então o Senhor te salva pelo Evangelho da graça. Estou fazendo essa distinção, né, para os irmãos, assim, também a gente entender isso. O Senhor te salva pela graça, mas o Senhor quer operar em você o quê? Um Evangelho da glória, onde de glória em glória nós somos transformados a sua imagem, para que essa esperança continue firme, irmão. A esperança de que quando nós vermos o Senhor, há uma promessa então para nós, né? Tá bom? Do qual, acho que no 7, né? Do qual eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então Paulo afirma o quê? Que isso foi dado a ele, irmão, como revelação. Ou seja, esse mistério, isso estava no Velho Testamento todo. Isso estava sendo ali, mas isso estava em oculto. Estava como um mistério, mas foi revelado nesses nossos dias essa coisa tão gloriosa. Uma delas que os gentios, nós, somos participantes com os hebreus, não é assim? Uma mesma herança. Mas muito mais do que isso, essa revelação de que o quê? De glória em glória agora, você é o quê? Transformado. Você deixa aquilo que você... aquelas mazelas nossas, irmão, e nós somos transformados. Irmãos, podem me ajudar a ilustrar isso, mas há uma transformação, irmão. Precisa haver uma transformação em nós, tá? Precisa haver uma transformação. Tá? Isso. Então, irmão, eu queria com os irmãos então ilustrar para os irmãos, testificar aos irmãos esse termo, Evangelho da Graça. Atos 20 e 24. Então ali, de Mileto, ali, Paulo chama ali então os anciãos ali, né? De Éfeso. E aí no 24, irmão, 20 e 24 de Atos. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então esse é um dos temas que eu trago para os irmãos, o Evangelho da graça de Deus. Então esse Evangelho da graça de Deus, voltamos aqui para Efésios, vamos aqui para Efésios, só quero ilustrar isso com um texto, né, para os irmãos, um texto conhecido nosso. Então por que esse Evangelho é o Evangelho da graça? Então Efésios 2, pode ser do 5, por exemplo. Do 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Então, o que opera aqui, irmão? Um Evangelho da graça. Ele te salva, ele me salva, ele nos salva. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nem vem de obras, para que ninguém se glorie. Contudo, né, o versículo 10, porque somos feitura sua, somos poema, né, a palavra ali, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Para boas obras, somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, tá? Então, isso é uma ilustração desse Evangelho da Graça. Ele opera o quê? Salvação, regeneração. Ele opera o quê? Você ter conhecimento do Senhor e nascer de novo. Você reconhece que você estava morto em delitos e pecados.
E esse evangelho da graça, então, opera essa salvação. Tá bom? Era esse uma parte do que eu queria falar para os irmãos. E o outro é o evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4. Então, esse evangelho que, vamos dizer assim, no primeiro momento é o evangelho da graça, é claro que ele continua sendo um evangelho da graça. A gente só faz essa distinção a título de nós entender melhor isso, poder falar sobre isso, mas continua sendo um evangelho da graça, mas é muito pertinente dizer que é um evangelho da glória. Tá? Eu queria então com os irmãos aqui, 2 Coríntios 4, do 1 ao 4. Se alguém quiser ler, irmão, por favor. 2 Coríntios 4, do 1 ao 4. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Amém. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, e nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus minúsculo deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso. Amém. Amém. Então, aqui nós nos deparamos com esse termo, né? O evangelho da glória de Cristo. Então, irmão, esse evangelho da glória, ele opera transformação em nós. Deve operar, entende? Então, um exemplo claro disso, nós podemos voltar aqui no 3,18, por exemplo, aqui, um versículo antes do capítulo 4. E todo esse capítulo 3 anterior vai fazer o quê? Essa alusão ali a Moisés, né, irmão, que era o quanto aquela glória que Moisés contemplava no monte e descia dali, colocava um véu ali diante de si, era transitória aquela glória. Desvanecia. Ou seja, não tinha força em relação à consciência humana. Desvanecia. Já logo precisava ir lá de novo. Aquilo precisava ser reabastecido ali, vamos dizer. Mas era uma glória desvanecente, era uma glória que era transitória, não permanecia. Né? Então ele veio fazendo todos esses irmãos lerem o capítulo 3, vão ver que é isso. Mas a nós, irmão, foi dada uma graça muito maravilhosa, que é a operação de que contemplando essa glória, contemplando a glória, tocando no Senhor, como o Jorge lembrou, quando nós tocamos no Senhor, irmão, em realidade, essa glória te transforma-nos, transforma a nossa alma, transforma o nosso entendimento, nos transforma segundo a imagem do Senhor. Agora, nós, como temos sempre lembrado aqui junto com os irmãos, nós podemos viver uma vida cristã sem contemplação de glória, no piloto automático. Por isso que nós alertamos, os irmãos alertam do problema do conhecimento, do problema dos automatismos, né, irmão? Nós somos muito automatismo. Nós acordamos ali, vemos uma reunião, e nós podemos viver uma vida desligada dessa glória. E você tem todo o jeito de falar, irmão. Nós aprendemos, a nossa alma é experta em falar como um crente, em se expressar como um cristão, em esconder coisas e manifestar aquilo que você tem. Nós, irmão. Juliano, imagine um homem com 40 anos no Evangelho. De experiência. O quanto é fingido, hipócrita e religioso se não estiver na presença. Então, por isso que nós temos nos incentivado, irmão. Irmão, toque o Senhor, assim, naquilo que se entregue ao Senhor. Porque quando você toca o Senhor, você sabe, irmão, que é diferente. Mas sim, nós sabemos, nós não cantamos que há um lugar. Nós não cantamos, irmão, aquele lugar onde você
Você se derrama ali, não é assim, irmão? Você se derrama ali diante do Senhor, irmão, um lugar onde você não quer sair mais dali. Não é assim que nós cantamos? Quem já pisou nesse santo dos santos sabe, irmão. Então é ali onde a transformação realmente é feita. Se nós viver de automatismos, irmão, não está operando isso. Então esse evangelho da glória de Cristo não está operando em ti. Embora possa já ter operado o evangelho da graça, você é um crente verdadeiro. Um dia você nasceu de novo. Não é assim? Você é um crente. Ou não. Ou como o Jorge falou hoje fatidicamente, esse evangelho da graça ainda não operou na nossa vida, então piorou a situação. Então nós precisamos mesmo nos prostrar. Senhor, opera esse evangelho da graça e me salva. Me livra dessa vã maneira minha de viver e opera esse evangelho da graça. E agora, Senhor, continua operando esse evangelho da glória para que eu possa ser transformado, tá? Aqui, ó, 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, glória do Senhor. Somos metamorfoseados, né? A palavra ali é metamorfose, né? É transformado. De glória em glória. Ou seja, glória em glória. De glória em glória. Glória em glória. Sem glória não há transformação. Com glória há transformação. Isso é de glória em glória. De fé em fé. Dia após dia, irmão. Perseverando de glória em glória. Glória em glória. O Senhor está te transformando. Amém? Glória, glória. Na mesma imagem. É assim? Não só uma imagem física, mas a imagem do Senhor, nos atributos do Senhor. Amém. A imagem é os atributos, o caráter. Os atributos do Senhor vão sendo o quê? Formado em você. Você vai tomando forma, irmão. Nós vamos tomando forma de Cristo. Tomando forma. Conforme a mesma imagem, na mesma imagem, como pelo Espírito, algumas dizem o Senhor, né? Irmão, tá, esse é o ponto. Então, e aí eu queria ler com os irmãos, finalizando, Efésios 1, de novo aqui, Efésios 1, 17 e 18, aí já finalizo com esse versículo aqui. Efésios 1, 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, esse conhecimento mais superior, o espírito de sabedoria, de sofia, né, a palavra ali de sabedoria, e de revelação. Paulo clamava que o Senhor nos dê isso, irmão. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. No original ali, né, o oftalmo da nossa cardia. São palavras, você vê, são palavras no grego que é comum a nós. Tendo iluminado o oftalmo da cardia. Pense nisso, irmão. O que esse homem estava querendo dizer? Ou seja, os olhos do coração, tendo iluminados os olhos do coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. A esperança, irmão. Então, é esperança. Tenha calma, tenha paciência, persevere, irmão. O que é em esperança, irmão. Entendeu? Nós esperamos a confirmação dessas coisas. Esperamos, irmão. Então, espere, perseverante. De glória em glória. A esperança da sua vocação. Quais as riquezas da glória. Da glória. As riquezas da glória. Ou seja, irmão, pense a pessoa do Senhor. Quantas riquezas há na pessoa do Senhor. Em contemplar o Senhor. Em poder ver o Senhor. Em poder estar com o Senhor. Né? Como nos louvores, poeticamente a gente
é abraçar o Senhor, né? Tá ali como João ali, irmão, reclinado ao peito do Senhor, não é assim? As riquezas dessa glória, irmão, de aprender aos pés do Senhor. Quanta glória há na pessoa do Senhor. Da sua herança, tá vendo? Isso tem a ver com a herança dos santos. Último texto, Colossenses 1, logo adiante aqui. E aí eu encerro aqui. Colossenses 1, do 24 ao 29. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Paulo, né, irmãos? E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito diácono, ministro, segundo a dispensação, a mordomia de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir, dar pleno cumprimento à palavra de Deus, né? Então, muitos irmãos lembram desse texto como que Paulo tinha certeza do que o que ele estava fazendo, escrevendo, era a palavra de Deus, irmão. Ele não tinha dúvida do que ele escrevia, ou os seus cooperadores escreviam, ia se tornar, ou era palavra de Deus, para dar cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, nós falamos um pouco desse mistério hoje, e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, está sendo manifestado a nós, irmão, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, ou seja, irmão, há uma glória que é uma expectativa. A esperança é o que, irmão? É o que se espera. A esperança é uma expectativa ardente de glória. Mas só que o Senhor não nos deixou, irmão, órfãos. O Senhor não nos deixou, nós podemos contemplar essa glória hoje, como nós temos falado. Entendeu? Então, há uma esperança futura de glória. Né? Como nós sabemos, há um tribunal de Cristo, há um reino e há uma esperança de uma determinada glória. Mas hoje nós devemos, irmão, contemplar o Senhor, tocar no Senhor, como nós temos cantado, né? Estar na presença do Senhor, diante do trono da graça, nas regiões celestiais, porque sem isso, essa glória futura, essa glória de que se espera, ela é arriscado, não é assim? Se não houver contemplação de glória hoje, irmão, transformação, irmão, lembre-se que quando nós estivermos diante do Senhor, haverá um tribunal. E eu e você precisamos estar o quê, irmão? Pela graça do Senhor, mas nós precisamos ser transformados, irmão. Entendeu? Nós, no dia, irmão, essa esperança de glória futura, nós vamos estar diante de um Senhor, no qual vai ser instituído um tribunal. E, irmão, e o Senhor quer operar transformação em você, que você seja conforme a imagem de Cristo. Se isso estiver falhando na minha e na tua vida, irmão, nós temos problemas, nós temos que ser sinceros sobre isso. Então nós precisamos de glória em glória estar contemplando o Senhor. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos a todo homem e mulher, irmão, o homem, o gênero, né? Humano, todo homem perfeito em Cristo Jesus. Para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém, irmão? Então era bem simples essa mensagem que eu queria comunicar aos irmãos, né? Já há um tempo que eu venho meditando nisso e eu queria então comunicar isso aos irmãos, né? De uma maneira talvez didática, não sei, dizer assim, Evangelho da Graça, Evangelho da Glória,
Mas, irmão, precisa haver uma operação da glória. E havendo a operação da glória, a transformação. Então, por que, irmão, que você está diante do Senhor de madrugada, ou quando você vai orar ao Senhor? Você precisa tocar o Senhor ali, irmão. Nós precisamos ser tocados pelo Senhor. Pois daí vai estar se cumprindo essa palavra. E isso é sempre, irmão. Nós precisamos sempre estar tocando no Senhor, mas nós precisamos ser sinceros e reconhecer que por vezes nós passamos dias, irmão, se não é que mais tempo, sem contemplar essa glória. Sem que o nosso coração seja quebrado e nós, hoje eu toquei no Senhor. Não é assim, irmão, nós vemos na reunião, às vezes, o louvor é muito maravilhoso para isso, o louvor tem uma função maravilhosa, assim, das muitas. Uma delas é essa, mas sim, o louvor nos favorece, irmão, que nós contemplemos a glória do Senhor. O louvor, ele coopera com isso, não é assim? Mas quando nós estamos em casa, quando nós estamos na oração coletiva, às vezes você está dirigindo, irmão, o carro, quantos de nós não passou essa experiência? Você está ali ouvindo um simples louvor, está dirigindo, irmão, de repente você é tomado pelo Senhor ali, você quase tem que parar o carro de tantas lágrimas, irmão, que correm dos teus olhos, não é assim? E aí você tocou o Senhor ali, irmão, e de alguma maneira maravilhosa, irmão, o Senhor está imprimindo essa imagem, entendeu? Né? Então que essa realidade esteja em nós, irmão, dia após dia, tá bom? Amém. Amém. Senhor, te damos graças, Senhor. Tu és o Deus de toda glória. Senhor Jesus. Permita-nos contemplar a tua glória, Senhor. Permita-nos sermos aqueles, Senhor, que habitam nesse lugar santíssimo, Senhor. Ante ao trono da graça, Senhor. Nos livra, Senhor, de vivermos somente em volta, Senhor, somente ao entorno. Os átrios são bons, Senhor. É agradável estar ali, Senhor. Mas nos dá, Senhor, ousadia. Já fomos lavados no teu sangue, Senhor. Permita-nos que nos limpemos nessa bacia em água pura, Senhor. Lava-nos, Senhor. Lava-nos com água, Senhor. Para que possamos entrar, Senhor. Trilhar esse caminho de entrada, Senhor. E entrarmos ali, Senhor, no santo lugar, Senhor. Mas não nos fascinarmos ali com a beleza do candelabro, Senhor. Não nos fascinarmos ali com a mesa, com os pães. São coisas maravilhosas, Senhor. Mas permita-nos tocar em Ti, Senhor. Permita-nos que sejamos, Senhor, um povo, Senhor, nesses dias tão difíceis. Um povo que contempla a glória do Senhor e a transforma, Senhor. Que haja realidade em nós, Senhor. Como o Flávio bem lembrou, Senhor, no domingo passado, Senhor. Que haja realidade, Senhor. Realidade nas coisas. Muito obrigado, Senhor. Estamos graças. Amém. Graças e paz, irmãos. Eu queria cooperar com o irmão Juliano. Eu tenho meditado também na palavra. Eu quero que os irmãos abram Romanos capítulo 15. Vamos ler alguns versículos. Eu vou ser bem breve, irmãos. E o meu encargo aqui é ajudar os irmãos a meditar ainda mais nisso que já foi compartilhado. Porque nós precisamos, irmãos. Nós precisamos ser transformados. Romanos capítulo 15, verso 4 diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras. Então, o que gera a perseverança e a paciência nos nossos corações são as Escrituras. Tenhamos esperança. Amém, irmãos? Agora eu quero convidar os irmãos para ir para o livro de Jonas, no Antigo Testamento. Eu já tive, pela graça do Senhor, a oportunidade de estudar esse livro.
E eu posso dizer para os irmãos que como é rico o conteúdo desse pequeno livro. Há uma tradição judaica que fala que Jonas era o filho da viúva de Sarepta, mas isso não é comprovado, irmãos, é uma tradição judaica. Aquele menino que foi ressuscitado por Elias, houve uma ressuscitação ali desse menino, e há uma tradição que diz que esse menino é o Jonas, o filho de Amitai. Nessa época seu pai, já um profeta, também já era falecido, então Sarepta era uma viúva. Isso é uma tradição. Mas o que nos chama a atenção no livro de Jonas é a forma como ele aprendeu algo maravilhoso do Senhor. Nós não podemos esquecer que Jonas era um profeta. E ele era um profeta da escola de Elias. E também de Eliseu. Então, se nós podemos classificar Jonas, ele era realmente um verdadeiro israelita e um homem irrepreensível. Lembra de Saulo? Saulo era irrepreensível. Jonas também era. Eu não vou aqui ler com os irmãos essa carta, mas nós sabemos que Deus estava irado contra Nínive. Nínive era uma nação gentia e Deus iria aplicar um juízo em Nínive. Então Deus convoca o seu profeta Jonas para ir a Nínive e proclamar o arrependimento. E os irmãos depois podem ler e meditar nesse livro, como é maravilhoso ver como o nosso Deus é misericordioso. Só que acontece, quando Deus conclama Jonas, Jonas decide ir para Tarsis. Do outro lado, Deus fala, vai para Síria, mais especificamente a Nínive, e ele pega um navio, e é impressionante, né, irmãos? Quando os nossos caminhos estão indo para longe do Senhor, tudo dá certo, não é verdade? Jonas desceu, chegou no porto ali de Jope, já chegou, tinha um navio parado. Que maravilha! Tudo coopera para o bem daqueles. Cuidado. Jonas chega, paga a passagem, tudo cooperando para ele ir para Tarsis, região da Espanha. E aí ele entra naquele navio, desce para o porão do navio, realmente um profeta do calibre de Jonas, completamente indiferente ao Deus dos céus. Queria descobrir também, logo mais à frente, que é o Deus da terra e o Deus dos mares. Amém, irmãos? Jonas conhecia Deus, irmãos. Só que aí que está o problema. Ele conhecia aqui, em muitos aspectos, o Senhor. Vamos ver o que Jonas sai da boca do próprio Jonas? Olha o verso 1 do capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente Jonas, e ele ficou irado. Por que Jonas ficou irado, irmãos? Porque Deus estava chamando Nínive ao arrependimento. Jonas queria que Deus exterminasse Nínive. Verso 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia. Ó, irmãos, sabia. É proibido saber? É ruim saber? É maravilhoso saber, irmãos. Mas isso não é tudo. Pois eu sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Aqui está a causa pela qual Jonas
desceu para Jope, pegou um navio e foi para Tarsis. Ele sabia que Deus era um Deus compassivo. Claro, irmãos. Quanta experiência a nação de Israel já não teve com um Deus misericordioso e compassivo e clemente, como o próprio Moisés disse a respeito de Deus. Mas Jonas só conhecia esse Deus compassivo, clemente e misericordioso para com a nação de Israel. Ele ia aprender que esse Deus compassivo, clemente e misericordioso, ele é assim também para com os inimigos de Israel. É diferente, né, irmãos? É diferente, não é? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Irmãos, como nós precisamos conhecer, sim, aqui, mas permitir que essa palavra, como o irmão Juliano bem disse, transforme os nossos corações. Os irmãos querem ver como isso é uma realidade na vida de Jonas? Abram um capítulo, virem uma página aí, talvez seja essa a realidade da tua Bíblia, e vamos lá para o versículo 8 do capítulo 4. E aconteceu que, aparecendo o sol, Jonas já havia pregado o arrependimento a Nínive. Era uma cidade muito grande, 3 dias para você andar essa cidade inteira. Jonas estava pregando. Depois que ele pregou, ele se assentou num monte e ficou olhando para ver o que ia acontecer com Nínive. Talvez Deus se arrependesse da misericórdia, do ser benigno e fulminasse Nínive, né? Talvez ele esperasse isso. E por que eu estou falando isso, irmãos? Por causa do coração de Jonas. Verso 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. Lembrem-se, irmãos, que Jonas havia passado 3 dias e 3 noites no ventre daquele animal marítimo, né? Não sabemos se é um peixe, se é uma baleia, certo? Jonas provavelmente, irmãos, estava todo queimado do ácido que havia dentro do estômago daquele ser. E um simples sol era o suficiente para deixar Jonas em agonia. Mas Deus é misericordioso com Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da boboreia? Irmãos, Jonas teve misericórdia de uma boboreia. Os irmãos entendem como nós precisamos ser transformados? Como nós precisamos que a palavra faça uma transformação nas nossas mentes, nos nossos corações? Os nossos valores muitas vezes são invertidos, irmãos. Para com Deus, por isso nós precisamos da doutrina. A doutrina é essencial, irmãos. Ela não é tudo, mas ela é essencial. E nós precisamos de uma transformação dos nossos valores em relação uns aos outros. Na casa de Deus. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que te ires por causa dessa boboreia? E ele disse: faço. Jonas era ousado. Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Irmãos,
O Senhor precisou trabalhar com o seu profeta. E o Senhor precisa trabalhar conosco. Eu particularmente creio que Deus faz isso de duas formas. Por meio da sua palavra e por meio das circunstâncias. Vocês querem ver isso? Primeiro eu não vou ler. O Senhor moveu as circunstâncias de Jonas ou não moveu? Moveu. O Senhor levantou seus muros no mar, mexeu com aqueles homens para chegar até Jonas e Jonas confessar. É por causa de mim que tudo isso aqui está acontecendo. Primeiro passo para sermos transformados: arrependimento. Miserável homem que eu sou. Lembra de Zaqueu, capítulo 19 de Lucas? Lembra, irmãos? Zaqueu é uma expressão perfeita de um arrependimento genuíno. Não houve só arrependimento, houve reparo, restauração, reparo. Ah, eu estou arrependido. Cuidado, irmão. Arrependimento gera reparo, obras. Você quer ver uma coisa aqui no livro de Jonas? Quando o rei, toda a nação se arrependeram, colocaram saco e cinza, o que Deus observou em Nínive? O pronunciamento deles? Olhem lá no texto. Deus observou as suas obras. Obras de arrependimento. Medite em Jonas depois, irmãos, quando você estiver tranquilo na sua casa. Eu estou arrependido. Obras de arrependimento. A mudança é uma mudança de mente, de sentimentos e de vontade que geram uma ação em você, em mim. Deus estava produzindo isso em Jonas. E Ele quer produzir em mim e em você. Mas Ele só vai fazer isso se você deixar. Nós precisamos fazer como Jonas. Pegue-me e me lança no mar. Arrependimento. E você precisa buscar isso diante do Senhor e eu também. Irmãos, primeira coisa que Deus faz é mexer com as circunstâncias. Segunda coisa, Ele toma a sua palavra e faz uma obra perene em nossas vidas. Quer ver isso na vida de Jonas? Abre o capítulo 2 de Jonas, irmãos. Vamos ler esse capítulo tão curto, mas tão precioso. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Irmãos, isso é um salmo, você sabia? Anota aí na tua Bíblia. Salmo 18, 6 e 122, 1. Jonas está orando a palavra de Deus. Não há melhor salmo ao Senhor, irmãos. Não há melhor oração ao Senhor. Vamos continuar. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. Lembram desse salmo? Salmo, deixa eu achar aqui. Oi? Salmo 121. Agora o versículo 3. Salmo 28, 6 e o Salmo 42, 7. O versículo 3 são dois salmos. Olha a palavra de Deus aqui operando no coração de Jonas. Verso 4. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo.
Salmo 31, 22. Nós não vamos ler por causa do tempo. Verso 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Salmo 69, 1. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor, meu Deus. Salmo 32, 3. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Muitas vezes o Senhor tem que mexer com as circunstâncias para que nós possamos nos lembrar do Senhor. E olha que eu estou falando de Jonas. Verso 8. Os que contemplam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Irmãos, além de nós termos nesse mundo vaidades, nós temos ainda as falsas vaidades. Que o Senhor possa trazer arrependimento aos nossos corações. Porque nós somos chamados a contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. Irmãos, nós temos que bendizer o Senhor quando o Senhor coloca as suas mãos em nós, para trabalhar nas nossas vidas. E que nós possamos, irmãos, quando estamos passando por essas circunstâncias adversas, nos voltarmos para a palavra do Senhor. Porque foi isso o que Deus produziu na vida de Jonas. Um salmo pela palavra do próprio Deus. Quando o Senhor coloca as suas mãos em nós, como aquele oleiro que trabalha aquele barro, nós possamos ser aquele barro que o Senhor possa moldar. Que o Senhor possa transformar de glória em glória, de fé em fé, de luz em luz, pela sua palavra. Que nós possamos ser esses cristãos, irmãos. Esses pequenos cristos, que se arrependem, que se prostram diante do Senhor, e que falam, Senhor, mexe aqui, Senhor. Mexe ali, Senhor. Não me deixa ser enganado ali, Senhor. Senhor, eu estou contemplando as falsas vaidades, Senhor. Senhor, eu estou sem misericórdia para com o meu irmão, Senhor. Para com o meu irmão que está sofrendo. Para com o meu irmão que está necessitado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. E que nós possamos ter um coração ensinável. Para que tudo aquilo que foi escrito para nosso ensino, produza perseverança, avanço e a vida e o caráter de Cristo em nós. Amém, irmãos? Vou falar aqui depois do Juliana e do Rodrigo falando. Perguntei para ela se eu podia compartilhar algo que eu tinha ganhado essa semana. Essa semana não, eu ganhei já foi no começo do mês. Acho que tem um pouquinho a ver com o que os irmãos estão falando, porque eu tenho feito o mesmo questionamento que o tio e o Juliano, né? Eu tenho 20 anos de conversão, metade do que você. E eu tenho questionado, né? Por que o Evangelho, por que às vezes eu percebo que eu não avancei no Senhor, né? Tenho 20 anos e ainda tenho caído nas mesmas coisas, né? E o Evangelho, talvez num nível muito superficial, como o Juliano está falando, né? Ele é para salvação, mas não é só isso, ele deveria produzir um outro efeito em nós. E algo que eu venho meditando já tem um tempo já, olhando para mim, né? Que sou uma pessoa extremamente inquieta e ansiosa e rápida para fazer as coisas, né? Isso é um dom, mas por outro lado, se ele não
for bem direcionado, você se atropela e faz coisas que não necessariamente é a vontade do Senhor. E o que o Senhor tem falado para mim é que eu preciso me aquietar para que o Evangelho possa fazer o efeito no meu coração, ou que eu consiga entender o que ele quer dizer para mim. Eu preciso me aquietar na presença dele, para daí eu poder contemplar a presença do Senhor e a glória do Senhor e conseguir ser grato ao Senhor pelo que ele tem feito. E ele me revelou isso num texto que eu li para as irmãs no dia que teve reunião na minha casa, foi no comecinho do mês, e ele falou em Isaías 30, Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converteres e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. A versão da Tia Naília é a que eu gostei mais, porque ela leu lá em casa e fala assim: no silêncio e na quietude, né, está a tua força e a tua salvação. Pede para ela ler, irmão. Pode ler, Tiago, por favor? Sim. Põe ele pé e leia. 30, 15. No arrependimento, né? E no silêncio e na quietude, né? Está a nossa força, a nossa salvação e a nossa confiança, né? Mas aí no seguinte ele fala assim, no 16: antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos velozes cavalgaremos, por isso vossos perseguidores serão velozes. Então, foi o que o Senhor me respondeu. Eu ficava questionando, por quê, Senhor? Porque eu não ouço tua voz. Mas eu estou parecendo essa do cavalo, que pega o cavalo e sai fazendo coisas, né? E o Senhor, para a gente encontrar aquilo que no Salmo 6 fala, que é encontrar no Senhor, no Salmo 16, desculpa, aquele gozo e aquela delícia perpétua na presença dele, né? Tem alguns passos antes ali, né? Que ele fala que a gente deveria louvar o Senhor, que é quem nos guia. Na noite, né? Mesmo na noite, meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Né? Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que o exulte e o meu corpo repouse em segurança. Né? E aí ele fala: tu mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença, o prazer de viver contigo para sempre. E às vezes eu sinto que a gente fala muito, sabe, irmãos? A gente não medita, a gente tem ouvido realmente, tem ouvido a palavra. E eu falo por mim primeiramente, né? Que talvez é por isso que a gente não consiga contemplar tanto a presença do Senhor, porque a gente não consegue se aquietar, né? E eu tenho pedido ajuda para o Senhor para eu me aquietar e conseguir ouvir a voz dele. E essa foi a minha porção um pouco doméstica, não tão estudiosa, né, como os irmãos que são dedicados à palavra, mas é ali na minha casa, às vezes, lavando louça com o Senhor, que eu falo com ele e ele, né, me revela algumas coisas em que eu preciso ser transformada. Tá bom? Desculpa porque eu sou chorona, sabe? Qualquer coisa que eu vou falar, eu começo a chorar. Mas, vamos lá. Eu só quero. Eu vim aqui.
Oi? Não tenha pressa. Tá bom, irmãos. Eu só quero agradecer aos irmãos pelas orações, pela minha mãe. Ela ainda está no hospital, mas essa noite ela passou bem, só deu um problema, uma dor de ouvido, porque cada dia é uma coisa, né? Mas ela está bem, graças às orações dos irmãos. Obrigada, meus irmãos. E uma coisa que eu tenho que falar é que Deus é maravilhoso. Ele nos ama muito. Eu estava com uma dor no meu pé nessa terra. Faz 3 dias que eu estou com essa dor na minha perna. E eu comecei a orar, pedir ao Senhor que tirasse aquela dor de minha missão. Eu estava meio que brincando mesmo. Porque eu tive derrame no começo do ano 2023. Eu tive um derrame, mas o Senhor me curou totalmente. Amém. Ela sem nenhuma área, graças a Deus. E daí começou aquela dor e eu pedi, sabe? Eu quis como todo mundo tem aquela força quando fala com Deus, tem que ter fé mesmo. E eu juntei toda a minha fé e pedi a Deus que tirasse aquela dor que estava me incomodando, para conseguir ficar, pensar. Eu pedi a Deus assim, com tanta fé, com tanto amor, que na mesma hora saiu aquela dor. Oi, sabe? Poderoso Deus. Não tem mais nada. Eu pedi a Deus que tirasse e saiu na mesma hora. E o meu ouvido também, eu tenho um chiado no ouvido, faz muito tempo. Chia assim, aquele chiu no meu ouvido, sabe? Muito bom. E eu sempre orando, meu ouvido não tem mais fazer nada. Ela saiu. Glória do Senhor Jesus. Obrigada, irmãos. Deus abençoe cada um. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, eu estava ali no meu banco e o Senhor me incomodou para eu também compartilhar o que Ele me deu essa semana. Eu estava meditando numa palavra que eu até fiz um texto ontem em casa para me meditar melhor. Está em João 5:9. Eu acho que tem relação com os irmãos que estavam falando aqui hoje. Esse trecho narra a cena de que Jesus encontra um homem enfermo. Havia 38 anos, deitado junto ao tanque de Betesda, e o cura com uma simples ordem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Não espere mais a água se mover. Eu coloquei ontem ali, no tanque de Betesda. Muitos aguardavam a agitação da água para receber cura, mas Jesus chegou e mostrou algo maior. Não é a água que cura, é a fé. Ele não esperou que o ritual não exigiu regras, apenas perguntou: queres ser curado? E disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Hoje não precisamos mais esperar sinais ou condições. A cura já veio. A graça já nos alcançou. Cristo é maior que o tanque, maior que o sábado, maior que a dor. Não se prenda à espera, creia, levante-se e ande. O irmão falou que a primeira coisa que eu ouvi o irmão Jorge falando que 40 anos de caminhada. Esse homem tinha 38 anos esperando um milagre. Ele via todas as pessoas passarem ali pela frente deles, os outros doentes que queriam ser sarados. E ele ficou deitado ali esperando, mas chegou alguém superior, Jesus. Que Jesus possa chegar hoje, irmãos, em nossos corações, que nós possamos nos levantar e andar por fé. Amém. Eu vou só fazer um reparo. Irmão Dávila, quantos conhecem o irmão Dávila? Ele me repreendeu certa vez que eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, porque eu sou um homem velho.
E ele disse, me repreendendo, ó, você toma cuidado com o que você fala. Você vem na frente dos irmãos e fala que está caminhando 40 anos. E na verdade é mais que 40 anos. 47 anos. Né? Eu preciso tomar cuidado que a irmã Ivone tem ao dirigir-se na Assembleia. Mas eu quero chocar os irmãos. Né? Eu faço isso no intuito de chocar. Eu sou evangelista, então tudo que eu falo tem que chocar as pessoas. Tem que trazer um escândalo para a pessoa. Né? E eu fiquei muito ofendido essa semana com Deus, porque ele disse, olhou para mim e falou, você não me conhece. Entendeu? E eu fiquei muito, porque eu tenho uma carreira, né? E como que ele vai me dizer que, né? Toda semana batizo gente, prego o evangelho, vivo todo dia. Eu deixei do CLT, deixei de contrato, tudo para mim. E eu não conheço Deus. Daí eu não quero desanimar os mais jovens. Mas é assim, só queria justificar isso. Eu não conheço Deus como eu deveria conhecer. Passou muito tempo. E eu já deveria estar muito mais à frente. E ele me denunciou essa semana. E eu falo para os mais velhos entre nós, não os mais jovens. Porque senão você vai pensar assim, irmão, então imagine, eu comecei faz 5 anos. Né? O Léo começou não tem 1 ano que o Léo começou. Agosto agora vai fazer 1 ano. Que estímulo que ele vai ter? Vai levar 40 anos e não vai conhecer o Senhor? Não conheço na medida e na proporção, porque cada um de nós tem uma proporção, uma medida, um vaso. Né? Eu não conheço o Senhor como eu deveria conhecer. Só isso. Amém? Eu queria dizer isso para os irmãos, porque eu acho que faltou isso. Sabe o que acontece? Porque eu sou evangelista e quando eu falo, quero falar tudo rápido, sucinto, porque quando eu encontro uma pessoa de rua, eu não posso trazer uma palavra de 2 horas e meia, porque ele não vai ouvir 2 horas, 2 horas e meia. Eu tenho que falar muito rápido e eu tenho que tocar em assuntos bem. Então, quando eu trago a palavra aqui, eu quero falar muito rápido e fica coisas. Então, eu só queria justificar isso. Graças a paz, irmãos, eu queria dar um testemunho, tá? Mas eu como contigo, viu, Jorge, que quando se menciona ali, eu entendo perfeitamente pelo anseio de nós queremos conhecer mais o Senhor, né? Todos os dias, e muitas vezes até a nossa correria e tantas outras situações parece que nos distanciam, né? Quando nós estamos, principalmente quando nós estamos aqui na ceia, né? O Senhor sempre é algo diferente mesmo. Não é emocional, não é emotivo. É algo do Senhor. E o Senhor nos leva realmente a refletirmos e entrarmos a semana, tentarmos mudarmos, né? O que digamos, projetos, situações, mas voltados para o Senhor. Mas bem, eu queria dar um testemunho do meu pai. Meu pai assim, pelas orações, agradecer os irmãos que perseveram nas orações. Muitas vezes não posso, não pude estar aqui às quartas, mas eu sei o quanto é importante a oração coletiva. Se um estiver aqui, é perseverança, e eu creio que são respostas de orações. E meu pai me lembro quando a irmã Laíde, a mãe do Rodrigo, ela veio testemunhar, acho que era quando o Billy veio aqui. Quando ela foi fazer cateterismo, né, irmã? Não precisou fazer. Naquela hora, assim, o Espírito Santo me deu um start, né? Meu pai estava próximo de fazer cateterismo. Meu pai estava com o coração funcionando a 48% e as veias carótidas 80% entupidas, que é a circulação, né, de sangue e oxigenação do cérebro. Isso. Tanto quando eu fui levar ele no médico, a médica falou, me chamou no canto e falou: o caso do teu pai é um caso de risco, óbvio, né? E meu pai era fumante, meu pai é afastado dos caminhos do Senhor.
E também é uma pessoa muito difícil de lidar, de tratar, né? Muito difícil. Ele é extremamente antissocial, então ele pouco gosta de se relacionar, enfim. E nós somos 3 irmãos, talvez consequências do divórcio, separação, mas eu sou o filho mais próximo, então toda vez que eu digo assim, enfim, vamos ser mais um pouquinho, paciência. Então eu vejo que que meu pai me trata também, né? E é recíproco também. Mas com isso, quando a irmã Laíde falou aquele dia, eu falei, Senhor, e ele fazia exames, ele ficou fazendo vários exames e atrasou todos os exames dele. Não sei o que aconteceu, ele fez lá vários exames e sumiu os exames dele, simplesmente sumiu. E ele é um caso de risco, ele teria com certeza fazer cateterismo, com certeza. Não é o cateterismo do coração, porque o médico foi bem assim, falou assim, ele não sobreviveria ao cateterismo, não sobreviveria, mas ele teria que fazer porque as carótidas estavam 80% entupidas, então, caso de risco. E naquele momento eu me lembro que a irmã lá falou, e atrasando os papéis, ele fez sumir os exames dele, simplesmente sumiu os exames. Eu falei, eu tomo posse, Senhor. Não sei por que isso está acontecendo, mas eu tomo posse que o Senhor pode fazer o impossível, que o Senhor pode curar meu pai, que o Senhor possa fazer com que o meu pai se volte ao Senhor, que o Senhor possa tocar o coração do meu pai. Pode ser impossível, difícil aos olhos humanos, até aos meus olhos, mas diante de ti não é. E bem, realmente, meu pai deixou de fumar há um certo tempo, meu pai fumou desde os 12 anos de idade, e teve um período ali, quando ele ficou afastado, e ele não fumava, depois voltou realmente a fumar, fumou até há um ano atrás, e diante disso eu fui buscar agora os exames dele novamente, e ele estava com a médica, mais ou menos, não sei o que aconteceu, alguma coisa do gênero, mas o teu pai não vai precisar fazer intervenção, porque as veias estão com 55, isso não é caso para fazer uma intervenção. E ele já tinha feito 2 exames, que é o ultrassom, me fugiu agora o nome, mas ele não precisaria fazer. E ali naquele momento, né, eu saí pro canto, glorifiquei o Senhor, glorifiquei a igreja, porque quando eu não estou aqui, se tiver eu sei que estão orando por todos. E nós estamos lá em casa, a gente ora coletivo pela igreja. E eu agradeci ao Senhor. Eu passei por meus irmãos, falei para eles que era um milagre. Ele não precisa fazer mais essa intervenção. O coração também, do qual ele estava ele toma um medicamento bem forte. E também não precisou, então voltei daqui 6 meses. E mais do que tudo isso, né, mais do que o milagre, é a vida, né, do meu pai, de poder se entregar ao Senhor, se dobrar aos pés do Senhor. E a gente não deixa ele passar. Eu falei, pai, isso é um milagre do Senhor. Então a gente também pede, porque como eu falo, é uma pessoa bem difícil, de um trato bem difícil, que o Senhor me dê graça também, porque eu que acompanho ele sempre é sempre um exercício, né, a gente poder estar próximo e conversar. E eu agradeço, irmãos, os irmãos. Está aqui orando. Obrigado, irmãos. Obrigado pela perseverança dos irmãos. Obrigado, meu de coração, testemunho. E assim que a gente possa, né, lembrar dos irmãos, não consigo lembrar nominalmente, mas a gente ora lá, quando nós estamos em casa, a gente cita. E eu creio, irmão, como é importante a oração coletiva, a oração individual, mas a coletiva, que é a concordância daquilo que todos oram, a oração das quartas-feiras. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vem, vai na fé, Pai. Amém. Graças a Deus. Bom ouvir esses últimos testemunhos, irmãos, porque o evangelho que pregamos também é um evangelho que cura. Amém. Porque o evangelho é uma pessoa. Amém. As boas novas que pregamos é uma pessoa, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E esse evangelho também cura.
além de transformar, além de um dia nos alcançar pela graça e fazer esse trabalho constante do Espírito Santo em nossas vidas, na busca da transformação, Ele cura fisicamente. Podemos orar uns pelos outros e ver que o Senhor nos cura fisicamente. Temos visto, graças a Deus, muito isso entre nós. Amém. Vamos orar pela Silmara. Como? O Nilson vai fazer cirurgia dia 15. Do que vai fazer? Ah, tá. Alguma hérnia? Amém. Vamos orar. Mas vamos orar. Vamos orar, Senhor. Tio Jorge atrás de você lá. Irmão, na última reunião de ontem, você vai lembrar, e os outros homens que estavam aqui vão lembrar, eu estava com uma dor intensa do lado do rim, lembra? Lembro. E eu ergui minha blusa, assim meio pentecostal, e ergui minha blusa e pedi para o Felipe orar por nós. Tá, eu, Felipe? Felipe, lembra? E eu fui curado. Aleluia. Naquele dia eu não tinha mais dor. Amém. Glória a Deus. Eu estava pensando em fazer tratamento do rim. E eu estava pensando em ir no médico, mas eu tenho muita dificuldade, eu sou muito cego no médico. E daí eu acreditei que o Felipe tocasse aqui e orasse por mim. E lembra que os irmãos oraram? Lembro. Aí nisso eu sou crente. Daí o Felipe, aí ó, esse menino aí, ó, ele impôs as mãos aqui e fui curado. Aleluia. Glória seja a Deus. Em nome e por causa do sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Estamos terminando, irmão. Romanos capítulo 1 fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Irmãos, eu queria que fosse para casa, irmão, confuso, se isso está na sua mente. Pois foram lidos tantos versículos aqui a respeito do Evangelho, que daqui a pouco algum de nós vai para casa pensando que tem vários evangelhos. Outro evangelho, evangelho da graça, evangelho de Cristo, evangelho de Deus, evangelho eterno, como diz Apocalipse 8. Realmente o evangelho, irmãos, ele é eterno. Quando João viu Jesus e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro depois vai dizer que ele foi preparado de antes da fundação do mundo. Então, o propósito de Deus de nos alcançar com esse evangelho, ele é eterno. Ele existia antes de que o mundo fosse e será por sempre. Porque Deus Pai quer glorificar seu Filho. Existe só um evangelho, e o evangelho de Deus. Se algum de nós ficou em dúvidas no que ouviu essa manhã, procure o Juliano aí que vai trazer mais luz. Amém, irmãos? Mas fica claro para nós que o evangelho é o evangelho de Deus, um único evangelho. Não existe outro evangelho, irmãos. E não existe um evangelho. Existem tantos evangelhos hoje em dia, irmãos, que o Senhor nos dê graça. Tá? Deus cura, Deus prospera, nós podemos orar pelas necessidades, e Deus tem suprido e continuará a suprir necessidades várias que temos como filhos de Deus. São coisas que precisamos de forma mais imediata. E o Senhor, em sua misericórdia, tem nos suprido. Nos tem suprido individualmente, tem nos suprido coletivamente. E em muitas ainda precisamos seguir orando para que o Senhor nos dê graça. Precisamos definir onde nós vamos reunir, se o Senhor demorar em chegar mais um tempo. Porque até final do ano, quase final do ano, nós estaremos aqui. Mas temos proposto pedir ao Senhor que nos permita continuar nesse lugar. Nós queremos ficar aqui.
queremos, é o pedido dos irmãos, porque é o coração dos irmãos, nosso coração. Ficar aqui, reformar isso aqui e esperar o Senhor voltar, entendeu? E Ele crescendo e transformando nossas vidas. Mas, irmão, como bem ouvimos essa manhã, precisa haver transformação. A graça que um dia nos alcançou tem como propósito nos tornar igual ao Filho de Deus. Termos o caráter dele. As virtudes dele, quando andou na terra, elas precisam ser vividas em nós e manifestadas em nós. Por isso que é tão importante, irmão, nós orarmos, buscarmos a Cristo na palavra, o Senhor na palavra, a comunhão com os santos, o partir do pão. Se essas coisas, irmãos, tão necessárias para um filho de Deus se esfriarem, irmãos, em nós para a transformação que o Espírito Santo está começando em nossas vidas. A oração, a comunhão, a partir do pão e a sua palavra, a doutrina dos apóstolos. Amém, irmãos? Por isso que quarta-feira nós novamente estamos aqui orando. Às vezes somos poucos, às vezes somos um pouco mais, mas eu incentivo os irmãos